Tem tudo para ser uma repetição Não, da não tem nossa nada. conversa Não tem nada. passada. Duas conversas nunca são iguais, não Não, é? nunca são, até porque a gente já não somos exatamente iguais. Exatamente, e porque eu tenho menos horas de sono, pelo menos nesta altura, não sei por E- ti, mas sim, eu acho que isso vem muito tradicionalmente. Curiosamente, isso nasce, na minha opinião, exatamente do inverso, contextualizando essa questão do pouco espaço para o diálogo, porque como eu estava a dizer, eu sendo uma pessoa de formação de esquerda, sempre me lembro de eu tenho imensos tios. A minha mãe tem 10 irmãos, não sei se eu alguma vez disse isto aqui nisto, mas e são todos muito de esquerda e sempre me lembro da discussão quem é que era mais de esquerda. Estás a ver? E a verdade é que, por um lado, ao princípio isso tinha a ver com um diálogo ideológico, mas hoje em dia o discurso foi imensamente simplificado e foi transformado em a retórica e a discussão de ideias. Pela discussão de ideias deixou quase de existir, não é? Sabes o que é que E me faz lembrar quando a conversa, sim, pelo menos o panorama atual, faz-me sempre lembrar aquele sketch do Hermano José, eu é que sou o presidente da junta. exatamente. Sim, Eu é que sim. sei o que é esquerda. E no fim de contas são réplicas desse mesmo discurso. Porque, São. E mais uma vez é uma das grandes vitórias do capitalismo, porque e não sei se já falamos sobre isto, vamos se calhar estar a repetir, mas o capitalismo nos últimos anos percebeu claramente que há valor nos nichos globais, digamos assim. As pessoas não percebem que, de certa forma, isso está ligado ao consumo também, porque tu já não queres só de qualquer coisa, tu tendes a vestir-te da forma que as pessoas se vestem, sim, sim. com as quais te identificas, a consumir os mesmos tipos, pá, és vegan ou és não sei o quê, és uma pessoa que usa determinado tipo de roupas, que vê determinado tipo de documentários ou filmes, mas na realidade tu fazes tudo isso no Netflix e compras na Amazon. Uma das mudanças Portanto, essenciais nesse aspecto é que antes, pelo menos no meu entender, a pressão era mais ou menos subtil para pertencer a esses grupos. É como se tu não sim, pertencesses aqui, vai começar a haver represálias, sim, mas seja achincalhamentos, seja vão sim, sim, minar de sim. alguma forma. Sim, eu acho que é por isso que os partidos também, pelo menos os partidos tradicionais, estão em risco, porque eram, apesar de tudo, espaços de muito maior discórdia do que aquilo que as pessoas acham normal. E eu sempre me lembro sei lá, o PS sempre teve espaço para o Manuel Alegre e pessoal tipo o Guterres, que era um tipo católico e tendencialmente mais de uma social-democracia e estavam debaixo do mesmo partido. E eu acho que hoje em dia é tudo muito mais. Os grupos são muito mais homogéneos. Há muito o culto da individualidade do grupo, que é uma coisa engraçada. Parece um contrassenso, mas é Sim. tipo. Eu, quando me caiu a ficha a esse Sim, respeito, ainda que não tenha que ver, mas tem que ver, não sei se conheces um gajo chamado Zizek, ou um sim, filósofo mais à esquerda, vá sim. comunista, ou pelo menos um debate qualquer. Não sei se foi no ano passado, se há 2 anos, em que ele esteve a debater com um gajo de direita. E a conclusão que se tira é que, em termos práticos, a esquerda não difere grande coisa da direita atual. Não há grandes diferenças. O que Uhum. há, mesmo quando há diferenças, eu vou pensar aqui num capítulo que não sei se partilhas da mesma opinião. Por exemplo, uma postura que nós vemos muito hoje, começou na direita, é o anti-intelectualismo. Tudo o que é Sim, intelectual, sim, essa postura já passou para a esquerda. E o que é que há na esquerda? sim. Há esta superioridade, mas não é uma superioridade, não é um intelectual dito vá, rígido, é mais uma performance de um intelectual. É fazer de conta que é um intelectual.
E às tantas, um não promove sim. o intelectual, o lado intelectual, e o outro faz de conta que promove, mas não promove. Bem feitas as contas, Não, a esquerda sim. e a direita são mais ou menos a mesma coisa. Difere um bocadinho na performance, mas se Uhum. tirarmos a pirotecnia, as luzes, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Sim, porque eu acho que isso não tem a ver com esquerda e com direita. Tem, mais uma vez, voltamos à questão que é, eu, por exemplo, a mim, enquanto pessoa de esquerda, faz-me muita confusão ver os partidos, muitos dos partidos de esquerda, defender ideias que são completamente, para mim, contra a evolução humana, tipo a homeopatia e todas essas coisas que são pseudociências para todos os efeitos e todas essas cenas mais ou menos New Age, apesar de New Age já ser um termo em Sim, sim. desuso, mas onde parece que encontram esse espaço aí das terapias alternativas e dos reikis e dessas coisas todas. Para mim, isso é um contrassenso com aquilo que a esquerda sempre se propôs a fazer, que é, ok, existe uma perspectiva de inclusão, mas é uma inclusão baseada exatamente no conhecimento. Todas essas zonas têm Estão, muito pouco de conhecimento e o que eu sinto é que, em geral, as pessoas estão cada vez mais ser-se intelectual, no sentido mesmo palpável do da termo. definição da palavra, é um conceito que hoje em dia é altamente marginalizado na sociedade. As pessoas não querem ter nada a ver com isso. E eu acho que aí é transversal, porque isso dá trabalho, não é? Acho que em parte tens razão, mas só não se distingue porque tanto o intelectual como outras figuras da mesma esfera, seja o poeta ou o Uhum, escritor, a maioria das pessoas acha que essas figuras têm uma aura. E então vou tentar simular qualquer coisa. Hoje há muitos escritores que não são escritores no verdadeiro sentido da palavra. Pelo menos se compararmos uhum, a um Saramago, um Miguel Torga, alguém sim. que se entrega à escrita de uma forma séria. Esta ideia, que é uma ideia, pode ser antiga, mas acho que foi tomada contemporaneamente. Esta ideia de que a maioria de vá, é uma palavra que também já está gasta, o criativo tem que se entregar a várias áreas. Mas para tu seres realmente bom numa, tens que te entregar a uma área. Já não há Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci existiu na altura porque cada uma dessas áreas era pequenina, né? Dava para saber. Muitas delas no mês ou no ano. Hoje é impossível fazer isso. Não sei se é esta lógica. Nós já fomos tomados por esta lógica de zapping. Nós estamos sempre à procura de qualquer coisa e nunca paramos. Do ponto de vista de quem se entrega à arte, isso depois pá, não consegue chegar a lado nenhum. E o resultado está à vista que anda tudo mais ou menos na mediania. Tanto na comédia, como na literatura, como os que saem da média, os que vão para o campo daquilo que nós podíamos chamar um trabalho de alguém talentoso ou o trabalho de alguém genial. É alguém que se entregou de uma maneira completamente diferente e é um bocadinho já a contracorrente deste século. É uma coisa já que parece de outra era. Sim, é por uma questão simples que é, curiosamente, isto nós vivemos num mundo muito orwelliano nesta altura, não é? E havia aquela coisa de simplificar as palavras no 1984. Eu acho simplificar o vocabulário, que é uma coisa que está efetivamente a acontecer também, mas não de uma forma tão deliberada. E eu acho que por onde se começou foi pela comodidade e a comodidade é das coisas mais brutas que existe para a tua vida, porque se tu não tens que perder grande tempo a pensar nas coisas e se te é oferecido uma enormidade de coisas que estão logo ali, estás a ver, tu não tens de fazer esforço nenhum por elas, tu deixas de ter tolerância ao esforço, à necessidade do esforço, porque tu esperas que. É por isso que as coisas também são tão efêmeras nos dias que correm, não é? Que é um bocado aquela coisa do não gosto disto, ou isto dá-me trabalho, então vou descartar imediatamente. E quase todo esse. Não é só no trabalho artístico, mas acho que aí é mais visível. Pá, tipicamente essas coisas são um pouco mais desafiantes, obrigam então a investimento enquanto consumidor também. Um trabalho que a maioria das pessoas hoje já não está dispostas a fazer
E, no entanto, existem muitas representações que se assemelham àquilo que é a arte, mas que na realidade são apenas mais um produto de consumo imediato. Isso é, e depois é muito difícil tu saíres disso. O que acontece, o que eu acho que está aqui em perigo, e é isso que me custa, é que os fenómenos, e centrando isto um bocadinho na comédia, por exemplo, e apesar de ser um fenómeno razoavelmente recente, mas os fenómenos tipo o Bruno Nogueira, que agora voltou a ter um hype à volta dele, vão ser cada vez mais raros porque as pessoas deixam de ter tempo para se estabelecerem ou começam imediatamente a criar coisas que são produtos que estão formatados para as necessidades das pessoas, ou ninguém vai se dar ao trabalho de lhes dar atenção. E isso para mim causa aqui uma cena horrível, que é a ausência de risco. Quase tudo uma normalização, e é um ponto em que já ninguém arrisca nada, porque o risco nunca compensa. E eu até vejo isso, por exemplo, em termos do mundo capitalista, que é a maioria das empresas de sucesso hoje em dia são empresas que a grande coisa que fazem é fornecer serviços que simplificam mais ainda essa decisão às pessoas. Mas há outra que é, isto tem que ver também com a nossa relação com o mundo, como a nossa relação é uma relação mais veloz, aquilo que estavas a dizer, Uhum. de a coisa verdadeira e a representação dessa coisa, nós só estando muito tempo diante dessas duas manifestações é que podíamos fazer a distinção. Como não há Sim, tempo, para a maioria é igual, não há diferença sim, nenhuma entre sim. estas. E o que é que o mundo capitalista faz? Dá o ar da diferença. Nós, como não temos tempo, Uhum. parece que estão a acontecer muitas coisas diferentes, mas no Sim. fim de contas não está a acontecer nada. É sempre a repetição, com pequenas alterações na parte superficial. Nós só conseguiríamos ver a diferença se nos demorássemos. Se fizéssemos, estou a pensar recuarmos, sei lá, 20 anos, agora também não sei, mas pensando no nosso caso nas televisões, quando havia pouca escolha. O que Uhum. acontecia, por vezes tínhamos que repetir o mesmo programa porque não havia escolha. Isso tinha coisas Sim. más, mas tem uma coisa boa. Até acho que foi o John Cleese que disse uma vez, até a respeito da comédia, para quem quisesse aprender comédia, é que devia ver, não sei se eram estas palavras, mas a ideia era esta, ver o mestre várias vezes, porque cada vez que via, conseguia ir um bocadinho mais fundo. E Sim, nós, mas isso é quase todo o princípio da aprendizagem, não é? Mas sim, eu tenho falado isto com muitas pessoas, curiosamente, que é, eu sinto saudades do tempo em que só tínhamos um canal de televisão. eu acho que a grande mudança, é assim, há grandes mudanças a vários níveis políticos, provavelmente a maior mudança nestes últimos, nos últimos 10 anos, acho que foi o smartphone ser como é hoje. A partir do momento que nos canalizámos todos para o smartphone, quando passou a ser uma realidade, quando deixou de existir aqueles telemóveis, pouca coisa conseguias fazer além de mandar mensagem e telefonar. A nossa forma de ver o mundo mudou completamente. E até de um ponto de Sim, vista que tu poderias dizer, vá, quase poético. Tu antes olhavas em frente, olhavas para cima e hoje olhas para baixo. Só é deste ponto de verdade. vista, só deste ponto de vista é assim um bocadinho, é quase horripilante, ou indo mais longe, quase apocalíptico, porque as grandes Sim, conquistas, nem que seja do ponto de vista poético, foram feitas a olhar para cima, não é? É sempre a querer mais. E hoje tu estás mais para baixo e às tantas estás a sim. olhar para baixo e estás a olhar para o teu umbigo, não é? Se formos a ver bem, a grande parte dos problemas hoje, primeira ou segunda ordem, derivam do nosso apego ao narcisismo. Nós gostamos ou não gostamos das coisas devido à relação que essas coisas têm connosco mesmo. Se essas coisas nos favorecerem, nos derem uma bela imagem de nós próprios, sim senhor. E vê-se muito com a comédia. A comédia normalmente é quase um corpo estranho por causa disso. Seja mais agressiva ou menos, normalmente é transgressiva. Normalmente não nos devolve a melhor imagem de nós próprios. Achas que ainda é? Eu acho que não. Eu acho que não. Ah, Acho não. que já há uns tempos que não acho. Pelo menos pode existir, provavelmente, ainda na literatura. Mesmo assim, acho que vai sendo minado aos poucos, provavelmente só na poesia, que é uma coisa tão fechada, que até ser contaminada pelo mundo vai demorar muito Mas tempo. que está remetida para o. Eu Olha, sinto que a poesia é vou, vista. vou tocar numa Sim, coisa, diz. não te esqueças, vou Sim. tocar numa coisa que eu tive a ouvir assim, de fugida,
À Beira do Abismo, a tua participação, Ui, sim. e o XLR. Eu já tinha ouvido, mas. E tocaste lá, acho que nos dois tocaste numa coisa que é o cinismo do comediante. Vai ficar aqui no ar, continua, depois já volto a Não, isso. ok, ok. A minha conclusão era simples, que era a poesia para mim está muito metida no mesmo saco de intelectualidade que nós falávamos há bocado, que é está remetida para uma trincheira em que toda a gente olha, não é toda a gente, mas que a grande maioria da população olha assim com um certo desdém, no sentido de, isso é uma daquelas coisas que estas pessoas gostam, porque ainda não houve nenhum José Rodrigues dos Santos a escrever livros de poemas. Nesse aspecto é uma questão de tempo, porque é uma tendência, não sei se estás a par, uma nova vaga de poetas e poetisas das redes sociais, e é uma questão de tempo até chegar cá. Uhum. Ou seja, isso aí vai acontecer. Mais uma vez, isso é, não querendo, não querendo denegrir, mas é quase um simulacro do que a poesia deve ser. Uma versão muito diluída, vá. Há versões Mas mais eu acho concentradas de comédia, há versões mais diluídas, depois sim, tu bebes o que quiseres, não é? eu objetivamente acho, mais uma vez eu digo, eu acho que isso é muito produto desta sociedade de consumo, essa diluição vende sempre mais coisas, Um vende participante, um sempre participante. um participante feminino, vende sempre mais uma coisa que não seja nem muito amarga, nem demasiado doce, só ali só tem que ser sempre aquele nível certo, digamos assim. É um bocadinho, isso acontece um bocadinho em tudo e É, vai chegar a qualquer, até curiosamente, até aos chamados intelectuais, que é um movimento que eu vejo cada vez mais, que é hoje em dia tu precisas de muito menos para ser considerado um intelectual do que precisavas há vários anos sim, atrás. sim. Não quero estar aqui a enganar, mas os últimos grandes intelectuais como houve, se calhar há para aí dois ou três. Pensando em figuras mesmo daquelas que vem Uhum, logo à cabeça, por exemplo, uma figura como esta, como o Jorge de Sena, que é uma figura de uhum. uma estatura mundial, mas também podia pensar em Saramago, ou podia pensar, mas isso é já mais um George Steiner, ou figuras assim literárias, Uhum, se, ao contrário de um especialista, ele sabe muito de muitas áreas, que é uma coisa já uhum. raríssima, uma coisa raríssima. A especialidade tem coisas más, porque depois ficas muito focado no teu mundo. No campeonato da criatividade, quanto mais mundos dominares, maior é a possibilidade de criar ideias que não estavas à espera. Sim. No limite, no Mais campo. referências tens e mais ligações consegues fazer. Sim, sim, Isso. sim. Até porque aqui eu acho que houve duas viragens. No campo da literatura, até da arte, eu acho que já falei isto numa conversa que tive com a Ana, acho que foi logo no primeiro episódio. Acho que houve aqui uma inversão que é aplicada na literatura, mas não sei se é aplicada nas outras, que é a nossa recepção, nós, pelo menos quem gostava de literatura há uns 50 anos ou 100, o que queria era um livro que lhe desse um soco no estômago, algo que o desafiasse. Uhum. E houve aqui Sim, uma inversão, a maioria hoje não quer isso, quer algo que lhe afague o ego. Vivemos num império do sim, sim, narcisismo. sim, sim. E isto acho que mais ou menos se aplica em todas as artes. Só que a arte que fica não é aquela que faz festinhas, é aquela que te rasga ao meio, é aquela que dá uma visão. No campo da comédia, é aquela que tu ficas, como é que este gajo fez isto? Com tudo o que eu tenho, tudo o que eu fui conquistando, todas as minhas técnicas, não consigo perceber de onde é que aquilo vem. E hoje é cada vez mais Uhum. raro, não é? Eu já não me lembro a última vez que vi uma piada ou um conjunto de piadas que eu fiquei, como é que este gajo sacou isto? Está tudo muito. Porque eu acho que as pessoas também não tentam, porque grande parte da comédia, pelo menos vai. Eu aí acho que isto é um triunfo da visão protestante americana, acima de tudo, que é tudo é um produto. Tu encaras tudo como um produto. E a partir do momento em que encaras qualquer coisa como um produto, e especialmente no caso da comédia, há um princípio muito básico que é as pessoas têm que se conseguir identificar com aquilo para se conseguirem rir da coisa. E ao criares identificação no mundo, nesse tal mundo onde nós vivemos, os sítios para onde tu vais fugir são aqueles que são comuns, que é as redes sociais, os comportamentos standard, etc. A cena é, tu hoje em dia
tens muito pouco espaço de experimentação, exatamente porque eu acho que essas pessoas simplesmente não conseguem encontrar muitas vezes o espaço físico, no sentido um palco que seja, para quando seja, pode ser um palco de um bar, pode ser um palco de televisão, rádio, qualquer meio que seja, para, para, para efetivar o seu trabalho, percebes? E isso, e there's so much, ou seja, no sentido em que, sei lá, tu és um bom exemplo disso, que é, tens imensos espaços onde propagas informação. E eu tenho a certeza absoluta que se tu tivesses um leitor em cada um deles, irias continuar a fazê-lo, Mas, provavelmente para o mas, resto da tua vida. mas a minha questão, no início talvez essa questão fosse premente. Eu houve ali uma altura que não sabia se realmente dependia de outrem. Pelo menos no meu caso, se calhar é um caso muito raro, eu não dependo do outro. Aquilo que movimenta é aquilo que às vezes movimenta os poetas, é que não pode ser de outra forma. Tem de fazer porque não pode ser de outra forma. Portanto, és tu próprio muito narcisista. Não é narcisista. Eu vejo mais esta relação, já não sei qual foi o filósofo que descreveu isto, mas é mais um animal que está esfaimado. E quando o Uhum. animal que está com fome não está importado com o que é que os outros animais nos círculos à volta estão a pensar sobre ele. Ele está-se a debater com um problema muito sério. Essas questões do Uhum. narcisismo já foram lá para trás. E até o ser humano tem este verniz da sofisticação. Não sei se já viste comentários, mas quando está em situações extremas, há Sim, quaisquer nós negamos a nossa animalidade, mas somos se muito ligam, mais irracionais se ligam. do que gostamos de nos pensar, digamos assim. Isso é uma coisa que para mim tem sido uma descoberta interessante. Mas para responder a isso, há de valer alguma coisa, mas o peso que eu dou ao que o outro pensa daquilo que eu posso eventualmente escrever, ou do peso que eu posso receber ao receber alguma gratificação do outro, é mínimo. É Uhum. mínimo. O Rui, no À Beira do Abismo, que eu dizia qualquer coisa desse género, que era aquilo que eu sinto, e apesar de haver aqui muitos seres no meio disto tudo, é que eu nunca quererei ser famoso enquanto comediante, digamos assim, ou seja, isso nunca é um objetivo na minha vida. Se eventualmente isso me acontecer, eu logo verei como é que vou lidar com essa situação, mas claramente não é isso que me move e, portanto, isso de certa forma dá-me aqui um espaço de liberdade, porque eu não tenho que corresponder a ninguém, que é uma coisa, porque não estou a tentar chegar a nenhum lado. Não tenho aquela coisa de. Não é uma questão de não estar a tentar chegar a nenhum lado, eu estou a tentar chegar a algum lado, mas esse lado não é o do reconhecimento, não é a coisa de ganhar a minha vida numa coisa daquelas. E é engraçado, já falaste várias vezes de Saramago, Saramago só se tornou um escritor reconhecido e relevante já na sua reforma, praticamente, ou seja, isso era uma liberdade muito grande. E eu gosto desse conceito mas que é um conceito que está quase a desaparecer, das pessoas que chegam ao reconhecimento e até ao dinheiro e a todos esses confortos que vêm com essas coisas, exatamente porque nunca tiveram isso como uma prioridade. E isso é uma coisa que eu acho que é bastante. Sim, E que torna tipicamente muito mais interessante a produção artística, seja ela de qual tipo for. esse tipo de coisa, se chegar, é como consequência, não é? É um acontecimento em muitos casos até quase aleatório, não é? E não é isso que os vai, sei lá, o Fernando Pessoa nunca escreveu um poema a pensar no dia em que alguém ia descobrir uma arca e perceber que o gajo era um poeta excepcional. A esse respeito, não sei. O que eu posso dizer de pessoa é que a maioria, no lugar dele, tinha desistido muito antes, porque, pelo menos hoje em dia, há quase uma tendência para achar que escrever e editar são sinónimos, quando são duas coisas Sim, diferentes. Até sim, podíamos sim, sim. aplicar isto na comédia. O que é realmente, o que é que faz de um comediante? Se tu puseres o peso todo no outro, como é que eu ia dizer? Este sentimento de que o valor pode ser mensurado dilui-se um pouco porque começa a ver as coisas de outra forma.
quer na comédia, quer em toda a sociedade, há círculos de legitimação. Tu tens que dizer que o outro é bom para o outro dizer que tu és bom, e esse círculo vai alargando. E é curioso, até em círculos mais insuspeitos, como a poesia ou uma arte qualquer, quando há um gajo forasteiro que é superior e ridiculamente superior ao círculo e recusa-se a entrar naquela fanfarra, naquela doutrina, e depois os outros fazem na vida negra. Voltamos ao mesmo exemplo. O Jorge de Sena é um exemplo, era um poeta gigante, um escritor gigante, e como nunca quis pertencer à seita, até hoje é quase... Isto tem um preço. Tinha ontem e tem hoje. Quanto mais afastado, aquela expressão, mas que acho que é válida aqui, se não lembrares um clube, às tantas isso vai ter um preço. Vai ter um preço. É verdade, e isso nunca mudou. E houve sempre um poder instituído que, de certa forma, só que curiosamente, tipicamente, quem definia o bom e o mau era muito esses movimentos mais intelectuais, eram muito esses movimentos. A figura do crítico desapareceu. Sim, Hoje há simulacros disso. completamente. E os que Só, existem já não têm a estatura que os outros tinham e já não são levados a sério. Por isso temos... e não são, porque há uma. Vais falar dos críticos do público. Não, eu posso falar, mas Eu em também, defesa também. deles. E dá sempre Por- na quadra. porque o que eu acho é que as pessoas deixaram de perceber o que é que crítica quer dizer. E eu lembro-me muito, aqui há uns anos, quando saiu aquele primeiro Star Wars desta nova vaga, de o público ter dado uma estrela. E, claro, aconteceu aquele movimento que hoje em dia acontece com a crítica, que é não sei quê, pseudo-intelectual, o que é que este gajo sabe de coisas, etc, etc. E eu lembro-me que, na altura, até escrevi uma cena sobre isso, que era, sim, aquelas pessoas são atiradas ao pingarelho, sim, aqueles gajos têm mania que são provavelmente mais conhecedores do que o... Mas a verdade é que a probabilidade de um blockbuster da Guerra das Estrelas ser um grande objeto cinematográfico é baixíssimo. Não sei se costumas fazer essa experiência, até porque não sei os teus gostos cinematográficos, mas é filmes vá assim de massas. Provavelmente já assististe mais que uma vez, e mesmo que a primeira vez tenha sido uma bela impressão, à segunda tu pensas, o que é que eu tive aqui, o que é que eu vi, não é? Perdeu-se, envelhece muito mal. E bem feitas as Sim, contas, normalmente, esses assim, críticos acertam a maioria das vezes. sim, eu diria que sim, mas mesmo isso, uma coisa, eu sou uma pessoa que tende a rever muito pouco, a reler muito pouco também. É um bocado eu tenho muito esta coisa de eu consumir alguma coisa em determinada altura porque fazia sentido para aquele pão dessa altura, depois tenho algumas dificuldades em rever. O que eu sinto muito nessas coisas é que, pá, existem alguns tipos que quebraram para o mainstream de quem eu gosto, enquanto cineastas, por exemplo, ou enquanto músicos, ou enquanto escritores, mas a verdade é que a maioria da produção de massa não é como na roupa ou noutra coisa qualquer, é como o pronto a vestir, não é? Aquilo nunca te assenta verdadeiramente bem, tu nunca vais, se tu compras um fato na Zara, ele não te vai assentar da mesma maneira que se fores um alfaiate mandares fazer um fato por medida, mas no entanto é muito estranho porque as pessoas criam identificação emocional com coisas do género, dos super-heróis, por exemplo, todos aqueles filmes da Marvel, etc. Aqueles filmes, enquanto filmes, são filmes muito básicos em todos os seus aspectos, têm narrativas muito básicas, têm princípios muito básicos, têm montagens muito básicas, encadeamentos muito básicos. Os princípios são muito universais sempre, portanto, não há grande hipótese de uma coisa dessas ser uma grande obra de arte. O que eu acho engraçado é as pessoas
não conseguirem dissociar as coisas, percebes? Porque o que eu acho mesmo engraçado, pá, eu gosto de cenas que são parvoíces autênticas, daquelas coisas, sei lá, um dos meus filmes preferidos de sempre é o Starship Troopers, do Paul Verhoeven, que é aquele sobre aqueles insetos aliens, Epá, que acho que não estou a ver sei, qual é, acho que estou a ver qual é. sim, pá, o filme tem várias camadas, mas é essencialmente um filme com insetos gigantes aliens que atacam a Terra e gajos que vão lá atacá-los de volta e não sei o quê. Eu sei que aquilo não é excepcional. E se viesse alguém dizer isto é um filme da treta, ou sei lá, eu que cresci nos anos 80 e princípio dos 90, o Terminator 2, Exterminador Implacável 2, foi dos momentos mais altos da minha pré-adolescência. Estás a ver? Eu idolatrava o Schwarzenegger, e idolatrava toda aquela cena do coisa. Eu sei que aquilo é chunga, eu sei que aquilo é chunga. E se, Aquela corrida sim, icónica. sim, sim. E se vier um gajo dizer, olha, isto é chunga, eu digo-lhe, eu sei, mas eu gosto. Tá? E eu acho que as pessoas perderam essa capacidade, ou seja, as pessoas perderam a capacidade de entender que o facto de elas gostarem de algo não torna isso automaticamente bom, pode manter a coisa pode continuar a ser má, o que não quer dizer que tu não tenhas o direito de gostar, mas também não te quer dizer que se alguém que passou uma boa parte da sua vida a ver muito mais vezes o mestre, não é? Como a coisa do John Cleese, se calhar essa pessoa tem um bocadinho mais de capital para te dizer isto não é bom. Estás a ver? E é isso que eu acho que se perdeu. Eu acho que isto tem que ver, acho que na comédia, não sei se é mais evidente ou não. Lembrei-me da comédia e agora estou a extrapolar aqui para os filmes. Esta ideia que tu há pouco disseste da identificação sempre existiu, Uhum, mas acho que agora nos últimos anos ganham uma força cada vez maior. Eu estou a pensar, seja na comédia, mas se calhar é mais fácil de ver no cinema. Antes era mais fácil ver uma visão completamente diferente. É claro que no essencial nos relacionávamos, normalmente eram pessoas, mas até uhum. a própria forma de falar, por vezes, não tinha nada a ver com a nossa forma de falar. As interações, por vezes, não tinham nada a ver com as nossas interações e, de alguma forma, mesmo assim, conseguíamos criar alguma relação. E aos poucos Uhum, foi-se criando esta visão quase condescendente que tudo tem de parecer exatamente vá, ou dito real, seja isso o que for. Seja na forma de falar, seja uhum, nas personagens do mundo real e das personagens do cinema. Vê-se muito isso na... E na comédia acho que houve aqui esta inversão. Não sei se estou a ser catastrofista, mas aquilo que definia a comédia era muito a surpresa. E hoje em dia eu vejo muita gente não a rir com a surpresa, mas com a confirmação daquilo que eles estavam à espera. sim, sim. Houve aqui uma Mas inversão. sabes, E isto tudo graças à identificação, que é uma identificação, o comediante está quase a fotografar a pessoa. Não há qualquer ah, torção para um sítio qualquer, seja para a sim, sim, fantasia, sim, sim. seja para um raciocínio que ninguém teve ainda. Sabes, agora vou citar um grande filósofo chamado Batatinha, Palhaço Batatinha. Olha, Ah, tu provavelmente serias criança na altura do Batatune, certo? a primeira aparição foi na RTP, não sei se estás a falar nisso. Não, estou a Não, falar foi daquele na, programa da na TV. TVI, do comando na Sim, mão sim, e carrega no sim, botão e sim, essas sim, coisas, pronto. sim. Que idade é que tens nesta altura? 36, não sou mais novo que tu. És marginalmente, eu faço 38 este ano, é a mínima. É. Eu na altura, quando aquilo dava, foi para aí em 97 ou 98, portanto eu estava ali nos meus 15, 16 anos, e eu lembro-me de, na altura, ler uma entrevista, se eu não me engano, na revista do Expresso, com o Batatinha. Parece quase um sketch. Eu sei, mas sobre o fenómeno Batatune. E o gajo dizia uma coisa muito interessante que me ficou marcada e que vai bater a isso, que eu acho isso tudo muito preocupante, porque o Batatinha dizia no fim dos anos 90 que uma das coisas que ele já tinha percebido, mas que depois andou a ler estudos na altura, dizia ele, sociológicos e não sei o quê, é que as crianças riem-se muito das coisas que já conhecem e da repetição.
que é uma coisa que, aquela coisa de eles saberem exatamente o que vai acontecer a seguir, é uma coisa que eles vibram bem com aquilo. Temos a confirmação daquilo que alguns escritores profetizaram há uns anos. Estamos numa sociedade cada vez mais infantilizada. Estamos numa sociedade cada vez mais infantilizada, sem dúvida, e reflete-se também nisso, porque eu acho que parte deste movimento, que eu concordo inteiramente, da cena de as pessoas hoje riem-se muito mais da confirmação e da identificação, da cena do pois, eu realmente faço isto que ele está a dizer, não é? É um sinal muito claro que nós vivemos um processo de infantilização enquanto coletivo. Há uma posição quase desdenhada. É quanto mais te afastas do que seria expectável, isso já começa, Uhum, sobretudo para as gerações mais novas. Nota-se, uhum, até falar em interações ditas normais, não estou a falar no plano da comédia, uhum. nota-se que nasce logo ali uma tensão. Quando tu sais Não, fora sim, sim. do que é habitual, nasce uma tensão porque é relativamente aos novos, mas acho que é transversal porque depois os velhos tentam emular os comportamentos do. Está tudo mais ou menos igual. Temos uma fraca relação com o conflito. Nós não conseguimos lidar com o conflito de forma nenhuma. A comédia tem ali um grande conflito. Sim, Há um sim, momento em sim. que tem um grande conflito. E é engraçado isso, porque eu, por exemplo, eu tenho duas sobrinhas pequenas e uma coisa que eu noto muito é que os miúdos têm muita dificuldade com lidar com a frustração que vem daí. Mas uma coisa que eu faço questão enquanto tio de uma criança de 9 anos, eu e a minha companheira, é garantirmos que somos permanentemente subversivos com ela, que é uma coisa aí que estamos permanentemente a trocar as voltas. Do género de, por exemplo, quando ela fez anos, agora no fim do ano passado, isto é uma brincadeira muito pequena, mas que nós fazemos quase de uma forma disciplinada, que foi, passámos imenso tempo, vai uma semana, a dizer que lhe tínhamos arranjado o melhor presente de sempre para ela. E andámos só ali a alimentar as expectativas e no fim demos-lhe uma tangerina embrulhada e ela ficou, porque ela estava mesmo ansiosa por aquilo, e ficou completamente destruída, notou-se mesmo. E nós depois tivemos de explicar porque é que aquilo era o melhor presente de sempre, porque era uma coisa que se ela tivesse fome podia comer, que lhe ia dar vitamina D que lhe fazia bem, e não sei o quê, não sei o que mais. E depois, ela no Natal, porque ela faz anos ali para aquela altura, fez questão de nos dar uma prenda do mesmo género e riu-se bué daquilo. Eu senti-me um bocadinho orgulhoso naquele momento. Eu acho que Conseguiste isso passar a é. mensagem. Conseguiste. Consegui perfeitamente passar a mensagem e tenho conseguido que ela perceba o valor da subversão, que é uma coisa que hoje em dia existe muito pouco, quase ninguém é subversivo. O que depois gera uma coisa muito estranha, que é, por exemplo, agora com o Covid, que é as pessoas, tu não és subversivo, a esmagadora maioria das pessoas é muito cumpridora na maioria das coisas. E depois isto gera estes movimentos muito violentos quando tu, lá está, porque tu não sabes lidar bem com a frustração, gera estes movimentos muito violentos de oposição, porque as pessoas não sabem gerir bem quando não se sentem confortáveis com aquilo que têm que fazer. E eu, pá, e desse ponto de vista, eu sou muito, muito pouco otimista. Eu acho que isto tende-se a agravar. Nesse aspecto também não sou otimista, não. E se chegares então, por exemplo, a uma coisa que ambos gostamos, que tem a ver mais com a questão das artes e da literatura e da comédia, vai ser tudo cada vez menos interessante, porque as pessoas não se vão querer sentir desafiadas, não estão minimamente preparadas para um cenário onde pegam num livro e de repente estão desconfortáveis. Para mim é muito estranho, porque isso mais uma vez, voltando ao princípio da conversa, as questões da esquerda e da direita, que é a esquerda, por exemplo, que começou muito por ser, e bem, na minha opinião, um promotor de um certo politicamente correto, da coisa do não se pode chegar a certos sítios, e há coisas que não se devem, mas muito do revisionismo histórico que hoje em dia existe, todas aquelas coisas de o Zé António escreveu isto em 1800 e qualquer coisa, então temos que retirar isto tudo
porque não é correto, ou tipo o Mark Twain chamou Nigger Jim ao personagem do Tom Sawyer, não se pode dizer isso, é uma coisa que as esquerdas continuam a promover muito e que me irrita solenemente, porque contribui para esta cena completamente higiênica onde nós vivemos cada vez mais, onde a tolerância é cada vez mais baixa, porque a questão é que começa com cenas mesmo muito graves e hoje em dia tipo, tu tens que ter atenção quase com tudo o que dizes e escreves sob pena de alguém se ir indignar com as cenas mais simples que possam haver. Mete completamente em causa a produção artística, por exemplo, porque tu estás, enquanto autor, seja do que for, estás permanentemente a castrar, ainda antes de sequer de fazer qualquer coisa. A pior censura é a autocensura, que normalmente começa sempre em ti. Sim, sim, sim. Aquela Sim, censura sim, pode sim. ser mais ou menos palpável ou não, e nota-se, não sei se tem que ver, mas há outra coisa que também funciona como censura, até no ponto de vista da comédia, mas acho que é aplicável ao mundo das artes. Estava a pensar se fazia sentido no passado. Mas hoje é mais comum, é aquela. Assim, o exemplo máximo é na influencer, é aplicável a comediantes, artistas. A pessoa está sempre em pose, está sempre ciente de que aquilo que eu estou a fazer pode ser considerado ridículo ou não. E isto pode Uhum. ser útil para quem é modelo, mas para quem é artista pode ser perigoso. Para o comediante, então, o comediante Sim, deve sim. ser aquele que dança com o ridículo. Às vezes consegue ultrapassar o ridículo, aquilo que seria expectável numa pessoa ridícula, e outras vezes até pode tornar-se risível ser demasiado puritano para os padrões. Os comediantes, em geral, há sempre parte de nós que está consciente daquilo que estamos a fazer. Quer queiramos, quer não, nós somos finitos, somos limitados em termos de energia e de capacidades cognitivas. Parte do nosso corpo, parte do nosso cérebro está focado. Bom, deixa-me lá ver onde é que eu ponho esta mão, se eu olho para um lado, se eu olho para o outro, se eu digo isto, se não digo. E às tantas, o produto final não é nada, é apenas aquilo que, de uma forma ou de outra, não choca. Ainda que, como tu disseste, do outro lado está alguém, ou um grupo de pessoas, com uma lente cujo propósito é criar problemas onde eles não existem. Então não há forma de tu fugires. Tu, por muito que adoptes uma pose higiênica, inócua, quem está... Sim, toda a gente é apanhado. A partir do momento em que tu tens um ato público, seja ele qual for, toda a gente é apanhada. E não há fuga possível nesse aspecto. Eu acho que falei esta coisa com o claro. Esta ideia de que, nos últimos anos, esta ideia de que o homem maiúsculo, a mulher, tem de ser Sim. puro, é uma ideia muito... que vem da religião. Está completamente desligada do mundo real. Não há homens bons. Sim, sim, sim. Esse homem ideal não existe. Isso é de alguém que está completamente desligado da razão, da ciência, e esses movimentos que alguns ainda não chegaram cá em força, partiram todos da esquerda, vá, mais ativista. Não sei se já tomaste conta do ativismo da gordura e do ativismo da deficiência, em que o médico não tem direito de dizer que o gordo é gordo, porque o gordo depois sente-se ofendido. Nunca apanhei isso de uma forma deliberada, até porque eu estou num processo de me tornar um ex-gordo, portanto, mas não foi porque alguém me tenha ofendido em algo, ou melhor, várias pessoas me ofenderam ao longo dos anos por essa questão, mas isso a mim faz muita, muita confusão. Porque depois acontece uma coisa, isso claramente vem muito do triunfo da cultura americana no mundo. Eu acho que nós É. já falámos isso na outra coisa passada, que é a Europa deixou claramente, abdicou de ser um líder filosófico do mundo, há alguns no tempo, e deixou-se simplesmente engolir pela retórica protestante americana, que é muito focada nesse puritanismo e nessa coisa muito que tu existes neste mundo para trabalhares e fazeres o bem à tua comunidade, digamos assim. Mas uma das coisas que eu mais gosto e que mais me faz rir é aquela coisa de que tu não podes, nos Estados Unidos, um anão não é um midget ou um dwarf ou coisa assim, são chamados de little people, que é
o termo mais paternalista ou engraçado que eu consigo imaginar para uma situação daquelas. Acho isso muito mais insultuoso do que qualquer outra opção. Esse é mais ou menos o resultado final de todas estas vagas. Tudo começou ali com o declínio do marxismo, depois começaram ali a surgir várias coisas, mas aquilo que tomou conta da queda do marxismo foi o pós-modernismo. E agora já vamos na terceira vaga do pós-modernismo. Pós-modernismo pacotilha, muito aplicável, e normalmente o resultado final é contradizer-se. Por exemplo, em teorias pós-coloniais, esta ideia de que o Ocidente é dono da ciência, dono da razão, esta nova corrente anti-iluminista, e que devemos olhar para o Oriente, tem todo o meu apoio, mas depois ver o Oriente como um sítio onde não há ciência, onde não há razão, epá, isso aí é ser mais racista que os racistas. Sim, sim. E especialmente também é não saberes nada de história. Sim, É sim. uma coisa que, por aí, não saberes que a matemática na Pérsia era uma coisa Sim, sim. fundamental e que trouxe montes de grandes novas inovações ao mundo, Até, etc. até mais recentemente, nos últimos quê? Nos últimos 100, 150 anos, surgiram grandes matemáticos na Índia. Pois, pois, sim, sim, sim. Não sei se é visível para o comum dos mortais, volta à mesma coisa. Se espremermos todas estas ideias novas, normalmente elas contradizem-se. Aquela ideia, aquela palavra que eu já nem posso ouvir porque me dá náuseas, que é devemos ter empatia. Uma empatia Ok, performática, sim. a partir do momento que tu contradizes aquela pessoa, se for preciso, aquela pessoa manda-te não sei para onde. Ou seja, não há qualquer relação com aquela palavra. Dizemos as Sim, coisas da sim, boca para sim, fora. sim, 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 sim. E é engraçado que hoje em dia uma coisa que eu sinto, e isso em todo o mundo do trabalho, eu que trabalho numa empresa que tem uma grande parte americana, que é tu estás sempre num limbo entre o estares a fazer a coisa correta ou a seres profundamente ofensivo. E lá está, é um bocadinho essa cena que existe nos tempos que correm, que é tudo completamente binário. Tu ou estás bem ou estás tragicamente mal. Nunca há uma zona cinzenta. E especialmente não há uma zona cinzenta porque não há qualquer tipo de tolerância, porque todas as coisas são analisadas sem qualquer tipo de contexto. No sentido em que tu podes ser o tipo que mais contribuiu para acabar com a fome em África. Todo o trabalho da tua vida é feito em prol dessa ideia, mas se tu por acaso um dia és apanhado a rir com uma piada que nem sequer é ofensiva, mas que de alguma forma ou seja, nem sequer é ofensiva para com, mas que de alguma forma usa a palavra preto ou negro ou coisa assim do género, tu és completamente trucidado, sem que o contexto seja tido em conta. E isso é uma coisa que me assusta muito nestes tempos que correm. Há uma total, toda a gente fala de empatia, mas há uma total ausência de empatia, no sentido em que as pessoas, na realidade, nem sequer sabem bem o que é que isso significa. A empatia não é necessariamente. A empatia passa muito por tu conseguires te conectar com o outro, e isso não tem que passar por ele ser da forma que tu achas que o mundo deve ser. E isso é uma coisa que me faz muita, muita confusão. E então hoje em dia é muito engraçado, quase, quase cómico, ver o quão rápido as coisas se escalmam, no sentido em que tu partes de uma cena completamente inocente e de repente as coisas se escalmam com tal ponto onde tu depois ficas naquela coisa do catch-22, que é o que quer que tu digas, o resultado disso vai ser sempre péssimo para ti. Um exemplo clássico é quando um branco é acusado de racismo. Ou melhor, quando é questionado se é racista ou não. Se tu disseres que não, é porque estás num privilégio tal que não consegues ver. Se és, é porque és. Não tens forma de sair.
E esta mentalidade, até do ponto de vista psicológico, não é bom. Se há coisa má, é tu sentir-te, mais uma vez, injustiçado. Sim, exatamente. Vai criar bolsas de cólera que podem causar depois não sei o quê à frente. Quando entramos no campeonato da cólera, depois é tudo imprevisível. Mas Mas não seja causam-te os Trumps e os Bolsonaros. Mas não seja isso. Muitas dessas coisas são respostas de pessoas que se sentem marginalizadas por todas as razões e mais algumas por esta sociedade supostamente inclusiva, que só é inclusiva se tu te obedeceres de forma quase obsessiva aos parâmetros que são exigidos. é tudo muito engraçado. Se formos analisar, isto era conversa para demorar dias, se formos Sim, analisar as várias etapas, que o marxismo, surgiu a primeira vaga do sim, pós-modernismo, depois foi beber do pós-estruturalismo, mas uma das figuras mais importantes para estas ideias todas, o branco, privilegiado, não sei o quê, heterossexual, Foucault era branquíssimo, sim, e a maior parte das ideias, ainda que sejam degeneradas, partem dele. Outras ideias partem de mulheres brancas heterossexuais, altamente privilegiadas. em um princípio básico, os homens, mais uma vez com H grande, brancos, são há séculos privilegiados em relação a todos os outros homens do mundo. Portanto, todas as evoluções culturais, artísticas, científicas que tu tiveste no mundo foram de certa forma aceleradas, não quer dizer que tivessem origem aí, mas foram aceleradas sempre na maioria dos homens brancos privilegiados. Não é? O que eu sinto agora, e eu acho bem o caminho, eu tenho que dizer, eu nisso aí sou, eu acho bem o caminho da diversidade, no sentido em que eu acho bom que nós caminhemos para um mundo onde as elites deixem de ser todas de uma certa forma, digamos assim, deixem todas de obedecer a um padrão. O que eu não estou seguro é que o caminho que nós estamos a fazer nesta altura seja o que nos vai levar exatamente a essa coisa, porque quando eu olho para aquilo que para mim é ainda o grande bastião do poder e olho para os gajos mais ricos do mundo, são todos homens brancos nesta altura, portanto nós podemos nos divertir muito a criar toda uma aparência de que vivemos num mundo mais diverso, mas na realidade os tipos que beneficiam disso são literalmente homens, no sentido de homens do sexo masculino, brancos, que continuam a ser as pessoas que efetivamente ditam o poder. E, portanto, e o que eu acho muito interessante é que pá, eu sou muito fascinado pelo capitalismo porque é estupidamente perverso e completamente amoral, não é? E uma das coisas que eu acho, apesar de tudo, fascinante é que nós andamos com montes de discussões sociais à volta das minorias, etc., montes de convulsão social por causa disso, onde é que estão as linhas, onde é que deves traçar a linha, onde é que está o respeito pelas minorias, onde é que tu passas a ser subserviente para essas minorias e pões em causa as tuas próprias culturas, etc., etc., mas no fim do dia isso é usado essencialmente para as pessoas comprarem coisas e para alimentar meia dúzia de gajos brancos que continuam a dominar estas Sim, coisas. voltamos à mesma ideia que é a ser uma revolução de faz de conta, performática, quando as grandes Sim, coisas se mantêm. exatamente. É por aí. Somos todos, vivemos todos num mundo muito engraçado, onde discutimos tudo as long as não ponhamos em causa o facto de que temos que ir trabalhar e consumir e todas essas coisas, não é? Estas lutas, a maior parte delas partem de um fundo bom, mas mesmo partindo de um fundo bom, ainda não vão ao fundo da questão, porque é a nossa relação com o dinheiro e a nossa relação com o consumismo, a nossa relação com o mundo, e é isto tudo Sim, entrelaçado. Isto é sim. só coisas que têm a sua importância, mas ainda não é fundo o suficiente. E Fundo se o tu suficiente. pensares, a maioria das conquistas das minorias são conquistas que lhes permitem consumir mais, por exemplo.
maioritariamente isso, que é eu enquanto negro quero conseguir ter uma educação que me permita ter uma vida melhor e oferecer uma vida melhor aos meus filhos. Eu enquanto homossexual quero me casar e ter crianças e ter esses direitos. Pá, eu acho esses direitos fantásticos e não alienáveis, mas na verdade é da forma como as coisas estão montadas. O princípio básico é todos esses direitos vão acontecendo e vão permitindo a essas minorias ter uma vida mais aproximada da chamada maioria. E isso passa muito pelo desejo de ter, pelo desejo de consumir, pelo desejo de eu agora também quero uma casa maior, também quero um carro melhor, também quero todas essas coisas. No fim de contas, o capitalismo lucra sempre com tudo, seja qual for o desfecho. E essa é uma das belezas da coisa, é Nunca que o perde, capitalismo nunca perde. conseguiu pegar em todos os conceitos filosóficos do nosso tempo e transformar num produto consumível. Até do ponto de vista das ideias, partindo do princípio que é possível pensar fora do capitalismo. Não digo impossível, mas é quase real e impossível. Mesmo que alguém o consiga, rapidamente o capitalismo expande-se e engole essa ideia. Sim, exatamente. Uma das coisas mais interessantes disso é os movimentos ecologistas, por exemplo, que eu sou uma pessoa tendencialmente muito ecologista e vivo com uma pessoa que é particularmente ecologista. E uma coisa muito engraçada é lá está, como nós perdemos muito tempo a pensar, a ler, a investigar sobre estes assuntos, tu começas a ter um radar de bullshit, digamos assim, e começas a perceber a única solução que eu conheço para mudar isto é o não consumo. Não é a mudança dos hábitos de consumo, mas no entanto tu és sempre bombardeado com a noção da mudança dos hábitos de consumo e hoje em dia és altamente bombardeado com as coisas biológicas e as coisas que são mais amigas do ambiente. No fim de contas está tudo montado segundo a lógica, a economia tem de crescer sempre. Sim, Seja de é que um forma for. conceito completamente idiota. Sim, até do ponto de vista físico é impossível. Uma coisa que eu acho muita piada é que tu hoje vais a um hipermercado e vais à parte dos shampoos ou dos gels de duche e a quantidade de coisas que tu vês a anunciar-se sem parabenos, 0% de perfume, não sei o que, não sei o que mais, e tu pensas, não, realmente isto, eu estou aqui a comprar um artigo que não é horrível, mas depois aquilo é fabricado pela Unilever na mesma, que é uma mega corporation que está a beneficiar, e isso é uma das coisas mais espetaculares e mais interessantes da globalização, que é os nichos globais, que é uma das coisas mais interessantes e mas mais perversas que o capitalismo percebeu, foi que neste momento tu consegues ganhar muito dinheiro com os 100 doidos que existem em Portugal que gostam desta cena bem específica, mais os 500 de Espanha, mais os não sei quantos, não sei o que mais, porque quando juntas a todos, porque neste momento tu consegues vender a todos ao mesmo tempo e de uma forma completamente imediata quase, já estás a falar de alguns milhões de pessoas, portanto é mais um nicho onde tu vai... Nesse sentido é a mesma ideia do capitalismo, é tentar chegar a sítios que antes não chegava, é tentar sempre cobrir Sim. os ângulos mortos. E vai sempre nesse sentido. Sim, Até se pensarmos, acho estar informado, mas o avanço do capitalismo tem que ver mais à nossa volta, no sentido de nos extrair coisas, seja informações, seja... Ou seja, é como se o mundo estivesse a ser minerado e já foi extraído ouro, já foi todas as matérias-primas. E o que sobra é o ser humano e agora vamos tentar extrair o máximo possível dele. Agora andas a minerar bits com as bitcoins e essas coisas todas, que nem sequer são impulsos eletromagnéticos. Isso aí tocávamos em várias coisas. Tocávamos naquele sentimento de... A melhor coisa para definir a Bitcoin, seja ela, como é que eu ia dizer, não tenho grande conhecimento, mas ela enche duas coisas. Primeiro é que quando aparece uma coisa nova, o ser humano parte de uma vertente mais idealista e agora vai ser tudo diferente. Mas com o decorrer das coisas percebe que aquilo que era purificado dos males
Uhum. vai cometer os mesmos erros. Mais ou Eh, menos vai cometer os mesmos erros. sim, Há aqui uma ideia que se repete, é mais antiga que o caraças, que é esta ideia do ser humano de que consegue separar o mal do bem. Isto é válido nas bitcoins, há alturas em que separou uma certa bitcoin para um lado, outra para o outro, e é a ideia de tentar separar o diabo de Deus, quando o diabo foi criado, vá. Ou até um sim, caso mais palpável, o banco mau e o banco bom. é Esta ideia verdade. de tentar separar o mal do bom. Quando depois percebemos que o bom ainda tem mal e vamos tirando, e não há forma. Não há Pá, forma mas de... é inerente, ninguém é inerentemente bom, ninguém é inerentemente mau, não é? Portanto, nunca ninguém vai resolver essa questão. Mas é Mas engraçado a forma hum, como olhamos para isso, sempre com renovado espanto. Como se fosse a primeira vez que estivesse a acontecer. e vai ser cada vez pior, exatamente por causa desta deriva puritanista que tu tens no mundo neste momento, que é em que supostamente toda a gente deve ser impoluta e toda a gente deve ser a versão mais pura de si próprio, digamos assim, iam libertar-se quase de. Nós, é engraçadíssimo, porque o Nietzsche tinha toda a cena, tinha toda aquela coisa agora passou-se, tudo que é o povo do anticristo, dos gajos que viviam completamente para o prazer. Agora não me estou a lembrar do nome. E sim, pá, isto agora esqueci. Não é Mas preciso. pronto, o que eu acho engraçado é que nós compramos completamente essa retórica de que aquelas pessoas eram completamente, estavam perdidas, de certa forma, e estamos a caminhar para um mundo onde, olha, mais um filme chunga que eu gosto, que é o Demolition Man, do Sylvester Stallone e do Wesley Snipes, onde o Stallone, e com a Sandra Bullock, onde o Stallone faz um gajo que é criopreservado, Sei qual é, sei qual é. sabes, Sei qual é. pronto, em Disseste nesse que detalhe, sei qual é, sei qual é. sim, sim. E uma coisa que eu acho muito engraçada naquele filme é um apontamento quando ela lhe pergunta se ele quer ter relações sexuais e depois eles têm tipo uns capacetes que põem e não sei o quê, não sei o que mais, porque nós na realidade estamos a ir nessa direção e é muito engraçado, que é nós estamos a despir-nos completamente da humanidade que temos para nos tornarmos tipo uns super seres que não têm falhas, ou aparentemente não têm falhas, e aparentemente não têm desejo, e aparentemente não têm coisas que os fazem fazer coisas estúpidas, não têm impulsos que os fazem fazer coisas estúpidas. No fim de contas, estamos a arranjar narrativas para afastar o outro. Sim, Como o sim, outro não aparece perfeito, então temos sim, desculpas exato. para o afastar. E Voltando àquilo somos que há. cada vez mais centrados em nós próprios e Sim, numa sim. hiperindividualidade. E voltamos ao princípio da conversa, onde que depois só nos damos com pessoas que partilham exatamente os mesmos valores que nós. E a partir do momento em que identificamos uma diferença, por pequena que seja, prescrevemos imediatamente esse outro ser. No fim de contas, é uma doença narcísica. Nós só queremos ver o nosso reflexo no outro. A partir do momento que Sim, destoa um bocadinho, já nos faz confusão. Eu estava aqui a pensar nesta relação que tu disseste, nesta relação que também já falei durante a conversa, que é a nossa relação com a nossa imagem, mas provavelmente isto movemos a duas dimensões. Temos aquela imagem, que é uma imagem, para utilizar a expressão que há pouco utilizei, uma imagem performática, mas podia dizer uma imagem que temos nas redes, uma imagem idealizada, e depois temos a imagem, real, que é cada vez mais escondida, guardamos para nós próprios. Não sei se isto é uma estupidez, mas muitas das novas patologias se calhar não se devem a este desfazamento entre a nossa idealização, aquilo que mostramos aos outros e estamos constantemente a mostrar, e é cada vez mais um fardo. Estás constantemente com a máscara e depois é o desfazamento que, ao chegares a casa, olhas ao espelho e vês que a imagem, aquilo que tu és, não tem nada a ver com aquela imagem que tu projetas ao outro. Ao contactares com essa isso, realidade, isso sim. começas a entrar em conflito. A tua cabeça entra em Isso curto-circuito. é muito destruidor, mais não seja porque isso exige-te muito no teu dia a dia. O problema que eu acho mais grave nesta altura é que as pessoas já se sentem na obrigação de ser assim nas suas relações pessoais. Ou seja, o teu eu verdadeiro está cada vez mais escondido, porque
Tu, antigamente, e sempre foi, pá, tu em situações sociais mais formais, tipo trabalho ou coisa assim, havia zonas de ti que tu anulavas, não é? O que está a acontecer é que tu anulas cada vez mais zonas de ti nessas situações e isso dá uma trabalheira, porque tu tens que estar continuamente, todo o tempo em que estás nessas situações, que tipicamente são muitas horas, a pensar continuamente sobre não posso dizer isto, não posso agir desta forma, tenho que ter cuidado com isto, tenho que ter não sei o quê, mas depois o que eu acho que está a acontecer, que é muito perverso nesta altura, é que tu chegas às tuas relações pessoais e, por exemplo, eu acho que isso está muito, muito ligado, se calhar é uma perspectiva um bocadinho conservadora da minha parte, mas está muito, muito ligada ao insucesso das relações que tu hoje em dia tens, no sentido de a quantidade de divórcios e de pessoas que mantêm relações e que se separam, porque tu cada vez mais te escondes do outro, mesmo daquele outro que supostamente partilha alguma intimidade contigo. E isso é que me faz confusão, porque na realidade tu vives quase numa esquizofrenia autoimposta, que é uma coisa que tens um teu eu que só sai em momentos muito, supostamente muito controlados, mas que Ou então quando chegas a um caso limite, e normalmente é mal visto, porque sim, partindo do princípio que estamos em contexto de relação, a outra pessoa não conhece aquele eu que está soterrado. exatamente. E aí, uou, o E que é que se depois passa? tens aquela conversa do mas tu não eras assim. Não, eu sempre Eh, fui assim, eu sempre fui assim. mas o que eu acho mais engraçado, sem graça nenhuma, e voltando a um tema que nos une, que é grande parte da comédia era feita nesse eu que não era politicamente correto, digamos assim. Eram pessoas que estavam dispostas A a arriscar. partilhar com A os arriscar. outros essas zonas. E hoje em dia até isso está a desaparecer. É uma coisa que é Eu concordo. muito, muito estranha, porque tipicamente essas zonas estão mesmo a desaparecer. Está toda a gente a reprimir essas coisas. Depois acabamos passados dos carretos. Não sei se isto tem ligação, ou pelo menos direta, até que ponto, como esses sítios vão sendo obliterados. Eu estava a pensar, não sei se faz sentido, a pensar em zonas como rituais, zonas de escape, por exemplo, um Uhum, estádio de futebol. É um sítio onde, uhum. mais ou menos, podes ser tu, mas vá um eu comprimido, no sentido, posso dizer o que quero, de mandar umas caralhadas, do ponto de Sim, vista do escape. sim, sim, Por sim. vezes, não é que apresentes a tua individualidade toda enquanto estás a ver, mas uma forma de escape. E até isso nos está a ser retirado de alguma forma. Sim, é verdade, é verdade. Sim, começam a haver cada vez menos zonas seguras para tu extravasares, que é uma coisa que é muito assustadora mesmo. O que me preocupa é que, não sei se isto tem alguma validade médica, é se chegaremos a um ponto em que a maioria dessas pessoas, e provavelmente nós não nos excluiremos delas, de viver tanto tempo assim, isso vai nos afetar de certa forma, porque às tantas vamos querer resgatar esse eu que está lá atrás e não vamos conseguir. De uma forma ou de outra, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. E chega a um ponto em que Sim, 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 não, sim, não é consigo. promessa autocumprida, é o acredito, o fake it until you make it. Sim, sim, sim. De certa E- forma é isso. Das duas, uma, ou não conseguimos voltar e a coisa passa-se normalmente, ou há uma memória de que houve qualquer coisa verdadeira lá atrás e o facto de não conseguirmos regressar a esse estado, a cabeça entra em curto-circuito. Acho que não há nada mais desesperante do que, e aqui não sei se vou fazer uma contradição em termos, ter consciência de teres perdido a tua identidade. sim, E de alguma isso. forma, ainda que seja diferente, acho que é um paralelismo, até pode ser parecido ao Alzheimer, é ver a tua identidade desmoronar-se. Não partindo de ti, é como se fosse de fora para dentro. Não é uma doença no sentido em que tu não deixas de perceber o contexto, digamos assim, mas é engraçado porque isso foi uma coisa com a qual eu sempre lutei comigo próprio, essa sensação de que eu tenho muita dificuldade em saber como é que eu sou no meu âmago. Se formos já. De uma forma ou de outra, mesmo com estas máscaras, nós não podemos Uhum, deixar de ser aquilo que somos. E isto pode estar mais visível ou menos visível, e esta noção de que aquilo que somos não é aquilo que o mundo quer, pode criar uhum. aqui, das duas, uma.
Ou há suicídios em Barda, ou começa uma nova vaga de ermitas. Não consegues criar ligações, porque tudo aquilo que tu tens para oferecer na tua essência não é desejado no mundo. Já não se vende, já Sim, não se sim, compra, sim, já não sim. se adquire, Sim, sim, já não tem sim, sim. valor. E quando investes tanto em adaptar-te a um cenário, mas ele depois muda, a coisa pode se tornar muito trágica muito facilmente. É muito estranho e tudo isso, porque para já todos vivemos numa espécie de Big Brother voluntário com as redes sociais, não é? Em que quase toda a nossa vida se tornou um mega concurso de popularidade, onde literalmente somos votados, mais não seja pelo número de likes ou pelo número de quer que seja, na nossa relevância social. E, e o que eu sinto e que me custa um bocadinho, e acho que também já falámos disso outra vez, é eu sentir que isso está, essa vivência do digital está a contaminar cada vez mais a forma como nós somos na realidade e como nos comportamos na realidade. E Isso, concordo. todas essas ausências de tolerância, todas essas coisas são cada vez mais visíveis. E indo aqui um bocadinho para o sítio, mais uma vez, que nos une é onde é que fica, por exemplo, a comédia no meio disso tudo. Provavelmente está em perigo de extinção, enquanto arte, pelo menos, enquanto produto de entretenimento. Eu já fui muito pessimista em relação a isso, a dizer que comédia, barro, humor estava em vias de morrer. Não sei se está realmente, não sei. Porque há aqui outra coisa tocando naquilo que tu disseste no cinismo. O comediante é em parte cínico. A maioria das pessoas hoje é muito mais cínica que o comediante típico. Ou seja, o comediante já não vence no jogo do cinismo. Sim, Ou seja, aliás, há uma coisa engraçada que é a maioria dos comediantes, pelo menos os bons que eu conheço, são muito dicotómicos na sua vivência. São pessoas tipicamente com um ego tão grande quanto a sua baixa autoestima, no sentido em que tens de ter uma combinação das duas coisas muito forte, mas também são otimistas céticos, no sentido em que tipicamente são pessoas que conseguem ter o cinismo suficiente para olhar para uma situação e perceber o ridículo dela, mas ao mesmo tempo um certo otimismo que chamar a atenção para isso vai fazer com que as pessoas comecem a achar, epá, realmente se calhar este gajo tem razão, isto é estúpido. Portanto, e sim, eu nesse ponto de vista acho que as pessoas hoje são muito pronto, ganham no cinismo, sem dúvida, aí tendo a concordar. pensando, sobretudo nas pessoas que estão mais perto do ativismo, depois criam-se Uhum, fenómenos engraçados quando se une humor e ativismo. Seria esperado, bastava olhar para isto teoricamente, seria esperado depois o resultado que há na prática. Este cinismo radical, o comediante, quando é um cínico radical e quando é ativista, uhum, é alguém que já não acredita nem no humor. E é por isso que ele depois não dá grande ênfase na piada. Vai buscar outras coisas. Isto tudo para dizer o quê? uhum. Vai replicar aquilo que nós estamos a dizer. O que ele faz não é humor, mas é um simulacro do humor. Sim, sim, sim. Que mais uma vez é tendencialmente muito também, isto parece já um resumo de tudo aquilo que nós dissemos e tudo isto é circular, mas, mas que é uma coisa que tipicamente se apresenta como tolerante, mas cujos laivos do humor normalmente são altamente intolerantes para com a diferença também. Sim, sim, sim. É porque há as diferenças boas e as diferenças más. Eu Mais acho e voltamos ao bem e ao que mal mais uma vez. sim, sim. Neste tipo de comediantes acho que é bastante visível, acho que é muito manifesto. Que é, como é que eu ia dizer? Estão a fazer humor, ou pelo menos assim o dizem, já não têm confiança no humor. Então há ali uma. Chamam-no humor porque gostam do que a palavra carrega, mas de facto não estão a fazer. Isto agora para ir para um assunto completamente diferente e talvez até que curou esta conversa, que é daquelas ideias, ou é um boato em relação aos humoristas. Achas os humoristas chatos como o caralho? Em geral, sim, eu sou partidário dessa ideia. Ou melhor, vou dividir isto em dois grupos. Acho que há um grande grupo que é imensamente chato, porque vive completamente fechado na fórmula
e em atingir o fim do riso e essas coisas todas, e que parece que isso é. Eu passei demasiado tempo com comediantes a falar sobre outros comediantes e sobre como é que de 15 em 15 segundos tinha uma punchline e essas coisas todas, e isso aborrece-me de morte. É um daqueles casos em que as pessoas são só profundamente chatas. Depois há uma outra parte, que é a parte com a qual eu me identifico, que é, eu acho que sou chato de outra maneira. Eu acho que sou chato porque sou muito. hum, Já te entalei. não me entalaste, não me entalaste. Só tenho alguma dificuldade em te explicar o porquê é que eu acho que sou muito chato, mas tem muito a ver com uma. Eu se calhar sou igual a esses que só falam de piadas, provavelmente sou igual a esses que só falam de piadas, só que num patamar um bocadinho diferente, que eu acho que acima de tudo isso são comportamentos razoavelmente obsessivos. E eu tenho a tendência para também ser um bocadinho obsessivo não necessariamente com piadas, porque interessam muito poucas fórmulas, ou seja, não é interessam muito poucas fórmulas, é naquele sentido de há uma base e eu acho que tu deves compreender essa base. Para mim isso é a diferença entre alguém que é um excepcional músico de improviso versus um tipo que faz barulho. Tu tens sempre que saber a base da arte ou da ocupação, perceberes os princípios, etc, etc. A partir desse momento, o resto é exploração, porque se tu quiseres voltar à base, consegues em qualquer momento voltar a essa base. O que eu sinto é que a maioria dos comediantes são muito chatos porque passam demasiado tempo a obcecar com coisas, uns com piadas, como é o meu caso, que eu consigo estar horas a pensar numa situação qualquer ou num assunto qualquer e a tentar arranjar relações e novas ligações entre conceitos. No fim de contas, esses comediantes passam muito tempo na base. Raramente saem de lá. E tu estás já numa construção em altura. Acho que é esta base. Eu não diria que estou já, não sinto que isso seja um ponto de superioridade. Mas É não só uma sei. abordagem diferente, no Não. sentido em que. Ok. Ressalta logo a questão da Percebes? superioridade. Mas Sim. a questão de já não estás importado com assentar tijolo, ou estás a pensar o que é que pode sair aqui além de. No fim de contas, estão a pensar na mesma coisa, não é? Na questão de que é que faz a comédia, mas não no sentido quase utilitário do termo, não é? Como é que é possível fazer isto de outra forma? O que é que eu posso adicionar a isto? Ou. Acima de tudo, e isto sim é um bocado presunçoso e snob e armado aos cágados da minha parte, mas eu tenho muita dificuldade no que a comédia diz respeito, que foi provavelmente a coisa a que eu me dediquei mais, de uma forma mais disciplinada durante mais tempo. Eu tenho muita dificuldade em ver-me numa situação em que estou, o que não quer dizer depois não o faça, mas é uma coisa da qual eu não me faz sentir gratificado, sentir que estou a falar sobre as mesmas coisas com os pontos de vista muito semelhantes a todas as outras pessoas, percebes? Porque eu acho que isso tipicamente é um espaço pouco criativo, pouco interessante. E para ti que trabalhaste em publicidade durante algum tempo e eu que também andei por um lá, uma coisa que eu detesto hoje em dia na publicidade é a preguiça que está em todo um lado. A publicidade nesse aspecto é capaz de, como é que eu ia dizer? É sempre uma versão mais aumentada destes novos fenómenos. Se a Sim, sociedade em geral está muito receosa daquilo que diz ou não diz, a publicidade é isso, vezes mil. E é sim. curioso, se tu olhares para a publicidade de há uns anos, era provavelmente, eu não sei precisar as décadas, não sei se é a década de 60, 70, mas houve ali um Uhum. tempo em que provavelmente era a área mais criativa de todas. Sim. Se olhares para anúncios mais antigos, provavelmente as mentes mais criativas, algumas das mentes mais criativas,
Estavam lá. Estavam lá, sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu sinto que aconteceu, e aconteceu também na comédia e que me irrita bastante, é esta coisa, lá está, vem tudo para a semelhança nos tempos que correm, para a identificação, e então tu deixas de ter o espaço, tu não vais além das 10 primeiras ideias. Hoje em dia ninguém vai além das 10 primeiras ideias. Uma coisa que me tira do sério num comediante famoso, eu acho que já disse isto a alguns também noutra coisa qualquer, é vir um comediante que é tipo, houve várias daquelas coisas tipo o Nilton, por exemplo, pronto, vale o que vale, mas em que o acusavam de roubar piadas de outras pessoas na internet. E eu lembro-me dele dizer uma coisa que para mim era grotesca, que era, eu não vou andar a ver o que qualquer miúdo posta na internet. Isso fazia-me sentir mesmo zangado com aquilo, e é um bocadinho aquilo que hoje em dia também me sinto zangado com muitas dessas coisas, que é, mas tu és o profissional, tu és o gajo, tu tens que ir além da ideia do miúdo que está não sei onde. Isso aí estás a dizer uma coisa, um ponto central, que é a diferença entre aquele que dito amador é quase nula, seja por sorte, Sim, sim, sim. ou seja por talento do amador, é aquilo que estás a dizer. Para quem está de fora, deve conseguir ver uma diferença. Caso contrário, não é? Sim, sim. Deve. Epá, e pontualmente aí até pode não haver essa diferença, mas eu lembro-me de ter tido uma pessoa nos meus tempos de publicidade que dizia que, por causa de roubar campanhas e coisas assim do género, e dizia uma coisa que me marcou bastante, que é a tua diferença para estes tipos é que tu podes sempre ter mais uma ideia. E é, e é essa, e é essa a tua força. E eu acho que tu és tanto melhor quanto mais uma ideia conseguires ter. E isso, porque pontualmente tu até podes ter a mesma ideia do miúdo que está a escrever uma piada no Twitter. Tu, enquanto tipo que é profissional, ou quem diz profissional, dizes alguém como tu, ou como eu, ou outra coisa qualquer, eu acho que parte deste processo é tu leres qualquer coisa que escreveste e pensares, isto até é giro, mas é uma primeira ideia, não é nada que, ou seja, isto não me custou a chegar aqui, portanto eu agora tenho que escrever mais 50 outras piadas Mas há sobre aqui este assunto. há um problema. Este é o problema, vá, do lado de quem faz. Depois há o problema do público. Também não sou daquela Sim. ideia que o público é santo e é sem defeitos. Há um defeito que está presente no público e que está presente em toda a gente, que é esta questão, partindo do princípio que o comediante vai até à ideia número 100 e que é sempre num crescendo Uhum. de sofisticação. Pode dar-se o caso de ninguém perceber essa piada. Hoje em dia, Sim, 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 no sim, sim. panorama atual, a literalidade. Há muitas coisas que não se percebem. Isto é uma coisa gritante, se comparado há 5 ou 10 anos, há muita coisa que passa ao lado, completamente. E tu notas até na própria piada, mesmo quando é aparentemente, até em nomes maiores como o Chapéu, ou na própria feitura da piada, percebes que há ali uma espécie de explicação. Está tudo dito, Uhum. não há subentendidos, não há Sim, nada dito, nunca. seja para se salvaguardar esse aspecto de não ser percebido, e depois é o facto de salvaguardar o mundo atual, mal interpretado, e às tantas uma piada que era uma frase, é um textão, é um Sim, textão, sim, 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 sim. ou seja, Onde traz montes de notas e de disclaimers sobre sim, sim, tudo. sim, sim. Ou seja, Sim, para quem tem alguma ligação com a escrita e na feitura de piadas, percebe, epá, a piada hoje em dia está muito mais pobre do que estava. sim, sim, sim. Por um lado percebo o que estás a dizer, mas por outro, se o comediante ou outro artista qualquer for mais ou menos lúcido, epá, ele não se vai atirar com uma ideia muito esotérica, porque corre o risco de ninguém perceber. É Isto, verdade, mas isso é um risco. sim, sim. E o risco, nem que seja de longe em longe, tem que ser tomado. Não digo sempre. Eu acho, pá, não há. Isto, curiosamente, é um conceito muito capitalista, mas não há evolução sem risco, não é? Sim, E no sentido em que nunca ninguém descobriu algo fazendo as coisas sempre da mesma forma, não é?
eu sou daqueles que, dentro daquilo que é umas regras de convivência básicas, eu acho, e as minhas regras são muito alargadas, no sentido em que as minhas fronteiras, eu tenho muito poucas fronteiras psicológicas. Sou daquelas pessoas, apesar de eu não o fazer, eu acho que tudo pode ter comédia, destas situações mais grotescas às situações mais corriqueiras. E não há mal nenhum nisso, desde que seja comédia. Eu sei que hoje em dia o risco é o das pessoas confundirem o artista com a obra, etc., todas essas coisas. Mas eu por princípio acho que vale sempre a pena, vale mais a pena arriscares e falhares do que continuares a fazer as coisas como sempre fizeste. E é um bocado essa a minha questão. E é isso que me irrita um bocadinho, não é só na comédia, nas artes em geral, nos tempos que correm, é que não há experimentação quase. Ou já és uma pessoa instituída e tens espaço para experimentação. Mas não achas que isso Ah, tem que ver com como o falhanço é visto pela sociedade? Hoje em dia tem uma carga muito mais negativa do que tinha provavelmente há uns anos. Aquele que falha, hoje em dia, parece que carrega ali uma cruz. sim, tem a ver com isso, claramente tem a ver com isso. Tem também a ver com o facto, e voltamos outra vez à questão do dinheiro e da subsistência, que é, se tu és um artista que vive da sua arte, hoje em dia tu tens, para já, os artistas estão-se a tornar jogadores de futebol, no sentido em que a carreira é cada vez mais curta, não é? E cada vez mais efêmera, e tu tens ali uma oportunidade muito condensada para construires uma segurança económica. Se pensarmos em artistas da esfera musical, estou completamente de acordo contigo. Mas mesmo da comédia, tu hoje em dia notas cada vez mais isso. Há outras zonas em que não, mas pá, mesmo tipo, eu lembro-me. Achas que isso tem que ver com o quê? Achas que isto não está ligado também com... É uma coisa que nos caracteriza neste século, que é o nosso apego pela novidade. Nós queremos a novidade, Sim, mesmo que aquilo não nos traga nada, vá, desculpa a redundância, sim, ou o sim. oxímoro, uma novidade que não traga nada de novo. Traz-nos o consumo, que é o que nós queremos fazer, não é? Nós somos viciados em consumo. E depois uma cena muito engraçada é que não há espaço engraçada, salvo seja, mas e é por isso que eu acho que as vidas dos artistas estão cada vez mais condensadas, que é não há espaço para tu te deixares surpreender de novo por um artista que já conhecias, normalmente. Ou há muito pouco espaço para isso. Sim, sim, sim. Percebes o que eu quero dizer? O que faz com que depois essas pessoas façam o mais possível para reduzir o risco, para aumentar o ganho. E acabas neste ciclo vicioso onde ninguém arrisca porque não compensa, o risco não compensa nesta altura. E eu acho que a única forma, e é isso que eu acho interessante, e é uma das coisas, eu tomei uma decisão mais ou menos consciente, agora aqui há um par de anos atrás, que é visto que estou muito envolvido no capitalismo, decidi que iria mergulhar de cabeça de forma a conseguir atingir a única coisa que eu posso atingir, que é a minha independência financeira, no sentido de conseguir construir qualquer coisa que me permita dizer já chega, e a partir deste momento eu posso fazer literalmente o que quero, porque não preciso disso para sobreviver economicamente. E só aí é uma coisa que eu vejo, mesmo naqueles fenómenos mais mainstream, mas tipo, tu vês, sei lá, o Ricardo Araújo Pereira, o Bruno Nogueira, etc., só começaram a fazer coisas que se calhar eram um bocadinho menos mainstream. Para já eles andam sempre um bocadinho nas duas bandas, que é uma coisa importante, mas começaram a fazer essas coisas um bocadinho menos mainstream a partir do momento em que a segurança financeira estava garantida. Já não há aqueles heróis que
Aquela imagem do artista desgraçado ou do artista genial que acaba na pobreza, isso já deixou de existir. Já deixou de existir porque essas pessoas também já deixaram de ter espaço. Ninguém gosta do sujo nesta altura, não é? Eu lembro-me, lá está, voltamos à história da televisão. Tu tinhas pessoas que iam à televisão e que eram, de certa forma, figuras do nosso cotidiano mediático, que eram pessoas, sei lá, tipo o Luís Pacheco. O Luís Pacheco ia à televisão, era um gajo que ia à televisão. E, no entanto, era um tipo que vivia num limiar de indigência. E quem diz isso diz, sei lá, o Agostinho da Silva, que era uma pessoa que era, provavelmente nunca viveu num limiar de indigência, mas era uma pessoa que tinha espaço mediático e era sujo, não era uma pessoa, não era bonito de se ver, as ideias que ele transportava não eram fáceis de entender, ele não comunicava de uma forma fácil, etc, etc. Essas pessoas desapareceram, portanto, deixou-se de... Hoje em dia todos os músicos bebem água, ninguém fuma na televisão. Termina que eu depois já... Não, estava a dizer, tipo, a não ser pequenos fenómenos que já não precisam disto para nada, tipo um Logan Tunes, que é um gajo que se permite ser o que quer ser. Todos os outros estão tão dependentes da parte económica e do rendimento que não se podem permitir a ser de determinada forma. Eu acho que provavelmente o único comediante humorista que eu vejo em Portugal neste momento que é assim e que ainda assim consegue ter algum relevo é o João Quadros, que ele próprio é um tipo que vem de umas condições socioeconómicas muito favoráveis, não é? Portanto, ele não tem provavelmente que ter os mesmos cuidados que outros têm. Eu estava a pensar no capítulo da arte. Não sei se de forma consciente ou inconsciente, mas isso é aquilo que cada um procura na arte, mas aquela expectativa de poder encontrar na arte qualquer coisa que nos turve a visão, ou até que nos ofereça uma visão nova, está cada vez mais votado à extinção. A possibilidade Sim, de encontrarmos qualquer coisa numa música, ou num quadro, ou num texto, ou num espetáculo, é cada vez mais impossível. Vamos encontrar aquilo que nós já sabemos que podíamos encontrar num sítio qualquer. Do ponto de vista da capacidade do homem olhar para as coisas de diversas formas, é pá, um bocadinho pobre. É pobre. é Pensando, muito pobre, sim. até podia ter feito há poucas duas perguntas. Eram as únicas duas perguntas que eu tinha preparadas. Sim. Há pouco disse o comediante é chato. Ok, tu disse, sim, acho que mais ou menos é chato. É mais ou menos Não, chato. são, em média são, eu diria que sim. Eu também Não tenho. sei qual é a tua opinião sobre o assunto, mas eu Epá, diria que são. sim, são uh, chatos e às vezes são demasiado pretenciosos sim, sim, eu sinto muitas vezes isso. e a arrogância, sobretudo quando não se adequa àquilo que a pessoa sabe realmente. Quando há um Hum, desfazamento muito grande entre aquilo que a pessoa sabe realmente e aquilo que a pessoa diz que sabe, isso faz-me assim um bocado de aflição. Um gajo genial ser arrogante, não me faz. Agora, quando um gajo é medíocre, armado ao pingarelho, faz-me assim um bocadinho hum, de confusão. É claro que estamos aqui num cenário onde o debate é quase impossível, mas em tempos idos bastava pôr em questão uma peça qualquer da arquitetura e aquilo desabava. O raciocínio é frágil. hum, Normalmente diz-se que os comediantes são inteligentes. Partilhas dessa hum. ideia ou não? Não, Não. não, não. Não, acho que são tão ou, tão ou menos inteligentes que o que eu quero dizer é, eu não acho que sejam duas coisas particularmente relacionáveis. Eu acho que em geral os bons comediantes são inteligentes. Sim, também E partilho. estou a generalizar, mas acho que em geral, para tu conseguires fazer algo que é verdadeiramente significativo, tu não podes ser simplesmente alguém, não sei se é uma questão de inteligência ou inteligente é uma palavra um bocadinho estranha e com a qual eu tenho algumas dificuldades, mas o que eu vejo é, tu até podes ter sucesso enquanto teres um público, as pessoas gostarem de ti, etc, etc, mas tu estás sempre limitado nos teus horizontes se aquilo que tu consegues produzir está completamente originado
Na- eu gostava muito quando havia essa possibilidade de ir a open mics, ver o pessoal novo a atuar. E uma coisa que eu tenho desde há muito tempo é, e isto é muito presunçoso, e vamos bater à conversa que tivemos antes, mas que é, eu acho sempre que alguém é melhor comediante quando os seus setups das piadas são melhores do que as punchlines. Quando alguém que está a começar, os seus setups são melhores que as punchlines. No sentido em que, porque eu acho que a coisa mais fundamental para tu vires a ser um bom comediante é tu teres bons princípios e não bons fins, digamos assim. Eu percebo o que estás a dizer e em parte concordo, mas eu acho que algo mais importante, eu acho que isso pode depender de outra coisa. Depende da confiança. E isso pode fazer com que o comediante vá com uma piada, vá, dita mais fácil, porque não tem confiança ainda para expor um Sim, raciocínio. sim, Não sei até que ponto é que podemos tirar essas ilações. mas eu não acho. Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que, em geral, os bons comediantes são pessoas bastante com uma inteligência acima da média, o que quer que isso seja. Pronto, Ahm, já promoveste, já estão comediantes contentes. ah, Acho, ainda assim, que a esmagadora maioria dos comediantes são tão ou tão pouco inteligentes como o resto da sociedade e são um reflexo de tudo aquilo que nós falamos nestas 2 horas. Simplesmente têm algum interesse e algum. Eu detesto falar na palavra talento, porque eu acho que essa é uma palavra muito, muito enganadora, mas têm algumas características que os fazem conseguir criar uma figura de uma piada mais facilmente do que outras pessoas, digamos assim. Mas que não deixam de ser, lá está, emulações, não deixam de ser reescrever exatamente aquilo que outros já o fizeram de várias maneiras diferentes. E eu não acho que isso seja um ato de inteligência. Ok, então, comediantes que estejam a ouvir Fica a isto, meio caminho, fica a meio caminho. continuem a estudar, pode ser que. Mas contra mim falo, é assim, eu sinto que tudo aquilo que nós falámos aqui, há imensas coisas nas piadas que eu fui escrevendo ao longo destes anos que obedecem a muitas destas coisas que eu aqui falei como não sendo muito positivas, de te focares numa reação do público, de valorizares isso em relação ao conteúdo. Tem que ver com várias coisas. Uma tem que ver com a confiança. Por vezes, ainda não tens confiança para testar aquele material que tu por acaso até já Sim, escreveste, sim, 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 sim. mas foi o Steve Martin é que disse e a confiança é o essencial de um gajo que sobe ao palco. É a E é diferença, verdade. é a diferença entre um comediante medíocre e às vezes um muito bom. Às vezes é essa a diferença toda. As mesmas piadas ditas por um comediante pouco confiante e um comediante muito confiante, é pá, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Sim, é verdade. É Queres verdade. promover alguma coisa? Desculpa, absolutamente nada. Vais voltar com Pá, o teu podcast, o Rodízio de Pilas. exatamente, rodízio de pilas. Está Pá, parado, está em coma induzido. No sentido em que, pá, por acaso já não falo com o Jorge há umas semanas, tive 3 meses sem falar com ele. E esta é a nossa relação, percebes? Nós, por razões várias, somos duas pessoas que têm uma incompatibilidade de horários e de vida muito grande, mas somos duas pessoas que nos entendemos perfeitamente e o Jorge faz parte de um grupo que me atrai imenso, que é os marginais inteligentes, que são pessoas que, de certa forma, nunca, nunca tiveram necessariamente uma grande educação formal, ou o que quer que seja, mas que se cultivaram de maneiras muito estranhas e que conseguem um balanço que eu adoro entre o ser profundamente simplista às vezes e o conseguir depois ter a capacidade. Eu tanto consigo falar sobre peidos com ele durante 1 hora, como conseguimos discutir coisas muito mais profundas. E eu gosto disso, porque eu também não gosto não, tenho alguma dificuldade com aquelas pessoas que estão sempre a elitizar o discurso e a ser sempre muito sérias sobre tudo.
E enquanto formos vivos, eu acho que nós vamos fazendo aquilo. Vai acontecer de uma forma muito irregular. É uma daquelas coisas que, se calhar, daqui a 20 anos, vamos poder editar uma antologia e toda a gente vai ficar tipo, pá, isto era brilhante, mas durou 20 anos a construir. Podiam pensar, talvez, lançar um episódio a cada ano, por exemplo. Ficar uma cena. Podia ser uma hipótese, curiosamente. Pá, mas nós tivemos lá discussões muito, muito interessantes e não sei se nesta altura ainda estão disponíveis, porque eu alojei aquilo a uma certa altura numa coisa que depois tenho que ver se ainda está disponível. Eu estive à procura. Estava no Xcloud, se não me engano. Sim, Então, estavam uns quantos, sim. não sei se Sim. estão todos. Salvo eu com uns 8 ou 9 episódios, se não me engano. Sim, não foram muito mais do que esses. Foram para aí 11. Mas tu tiveste um podcast antes. Era aqui o Open Mic. Chamou-se Open Mic, teve 3 edições, sim. Era um episódio com o Rui Cruz e o Paulo Almeida. E o segundo Com com o o João João Pinto. Pinto. E acabou aí. Eu vou-te contar o porquê. Eu sou, eu sou uma pessoa que, ao contrário de ti, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito pouca disciplina nessas coisas. Estás a perceber que eu tenho Não, disciplina. tu tens. No sentido em que é muito fácil para mim não prosseguir, digamos assim. Especialmente se eu sentir que a coisa não me está a dar todo o gozo que eu esperaria tirar dela. E isso, no caso, por exemplo, do rodízio de pílulas com o Jorge, eu tiro imenso gozo daquilo e aí é mesmo uma questão de nós nos conseguirmos juntar e arranjar esse espaço. As outras coisas foram mais uma tentativa de ocupar um espaço, como mil e uma outras páginas de Facebook que eu fiz na altura, que até tinham conceitos engraçados. Eu lembro-me que uma vez criei um Twitter que era os tweets de São Paulo, cujo Lembro-me disso. conceito era que já que ninguém lê as minhas epístolas, agora escrevo em 120 caracteres, e uma vez criei uma página que é o Maulin, que ainda existe no Facebook, que era o panda vermelho que ensina às crianças o valor da luta de classes, que era só uma coisa de memes com um panda vermelho sobre pequenos versos sobre a luta de classes, e eu acho essas ideias engraçadas, mas depois, e até sinto algum orgulho dessas duas, mas depois tenho alguma dificuldade em perseverar, vamos por assim. Espera de ter o meu tempo disponível. Mas a nível de podcasts, não sei se no mesmo Sim. formato ou não, eu acho que darias um belo feitor da coisa. Neste aspecto, comparo muito, por exemplo, ao Eduardo Marques, no sentido em que. Não, eu adoro o Eduardo, ele dá-me lindamente, eu também, consigo perceber porque é que tu dizes isso. Podias falar com as mesmas pessoas que vão à maioria dos podcasts, e às tantas é aquela coisa de estamos à espera de ouvir pessoas novas, mas às tantas são sempre as mesmas, mas tu conseguirias sacar coisas diferentes, porque tens uma visão completamente diferente daquilo que se costuma ouvir. E é aí que te aproximas do Eduardo Marques. Sim, eu percebo. Pode aparecer lá uma pessoa que já foi 3 ou 4 vezes, ou mais, a sítios diversos, mas quando vai lá, para o melhor ou para o pior, a conversa vai ser completamente diferente. Eu gosto muito disso. Ele, o teu e pouco mais, há mais um ou dois podcasts que eu ouço, porque são dos poucos onde eu sei que não vou obter as respostas pré-preparadas, digamos assim, porque as perguntas também não são pré-preparadas, e isso é uma coisa que são pré-preparadas no sentido de não são aquelas perguntas de pacotilha que toda a gente faz, do como é que tu começaste nisto, e as histórias do não sei do quê, qual foi o pior sítio onde já atuaste, e a história do não sei quanto. Isto aqui, talvez até para fechar isto, para mim, seja no podcast, seja na comédia, seja no palco, que já há muito tempo, mas até pode ser que no final deste ano volte outra vez. O que me dá gozo, não quer dizer que consiga, mas é haver a possibilidade de pensar, e pensar não num sentido que hoje normalmente lhe atribuímos, a possibilidade quase de espantado, sim, mas não no sentido de me sentir siderado com aquilo que eu vou dizer. Se eu não estivesse a conversar contigo, provavelmente não teria dito isto ou aquilo.
E esta Uhum. possibilidade de ir por um caminho, e por vezes até um caminho que eu já trilhei, mas estamos a caminhar juntos, não há nenhum itinerário, não é? Sim, sim. Ainda que possa, é claro que há coisas que nos unem, não há nada, um espartilho muito rígido, então sair daqui com qualquer coisa que não seja totalmente esquecível. E isto já pode ser pretencioso, pelo menos nos moldes de hoje. É, mas por outro lado tem um interesse que muitas outras coisas não têm. E E, só isso eu acho que já pá, torna. para terminar e para ficar aqui gravado, o Claro falou nesse podcast. Não consegui lembrar-se, eu também não consegui lembrar do nome, não disse, mas estava, é qualquer coisa com pilas, estava eu a pensar, mas não vou dizer Sim. que às tantas Mas não é. quando é que vais publicar isso? Esta semana. Ok. Muito curioso para perceber o que é que ele tem a dizer sobre Gostei muito da conversa. ele é claramente uma daquelas pessoas que eu sinto muitas saudades de não ter contacto com ele. Deve ter-se desaparecido completamente. Não querendo revelar, mas ele não fechou a porta, muito pelo contrário. Pode. Pronto. Eu sei que eu fui provavelmente a última pessoa que o convenceu a subir um palco. No Comedy Club. Sim, já há Ele, bué ele, de anos ele atrás. acho que falou nisso. Ele acho que falou nisso. Ele não fechou a porta para espetáculos. É mais aquela questão que é mais ou menos válida para pessoas que chegam mais ou menos à nossa idade, que é. Ele é um pouco mais velho. A questão do trabalho, a questão de ter 2 filhos, e essas coisas vão pesando. Queres dizer mais alguma Sim. coisa? Queres promover alguma coisa? Não, estou bem, estou bem. Estou bem. Estou bem. Olha, quero agradecer por mais Obrigado. estas 2 horas de conversa, para 2 horas e meia quase. Pronto, e agora tenho que ir passear um cão, que já está ali à minha espera, porque já deve querer ir dormir a esta Mas hora. estás a falar de um cão verdadeiro ou de um cão figurado? Estou a falar de um cão verdadeiro. O meu cão normalmente vai à rua por volta das 11, portanto. Eu vi um gato e agora falaste de Sim. um cão. Não, eu tenho 2 gatos e um cão, sim. Eu tenho 3 animais de Só estimação. para ficar registado, epá, gostei muito desta conversa. A primeira conversa Sim. foi boa, não estava à espera de. Obrigado. Se precisares de alguma coisa, é só dizeres. Pá, o mesmo te digo a ti, algum dia que queiras falar mais uma vez sobre como o capitalismo nos está a matar, eu estou E, sempre e, aquele, disponível. e aquele receio que tu tinhas antes de começar a conversa, ainda que tenhamos tocado, grosso modo, nos mesmos temas, mas esta Uhum, conversa está longe de ser igual à outra. Fomos por caminhos diversos. definitivamente.